Josias, obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde. Prazer estar com vocês novamente, segunda vez. Algo interessante que eu devo até comentar é que do ano passado para cá, Josias, a quantidade de trabalhos ou de ações dentro de biológicos e de meio ambiente aumentou demais. Demais. E eu fico extremamente contente porque é algo que a gente está buscando há bastante tempo. Deixa eu só ver se eu me viro aqui com o equipamento. Não. Que legal também não. Pronto, pessoal, eu sou o professor Into Verava e eu tenho que falar isso porque esse nome aqui na camisa, tá, que está ali no cantinho, o Ecobio surgiu junto com o Renato, meu aluno da biologia, apesar de ser engenheiro agrônomo, mestre e doutor em entomologia, mas surgiu não na faculdade, dos quais aqui eu vejo vários alunos ou ex-alunos da faculdade. Fiquem tranquilos, não vou falar nada de lá, eu acho que isso é coisa que morre na faculdade, principalmente para os casados, né? Então a gente vai em frente, ok? Então essa empresa, e essa ideia, esse trabalho e as ideias que nós tivemos surgiu lá em 2006, bastante tempo atrás, quando os biológicos nem eram muito importantes ou não eram muito falados ainda, sempre foram importantes. Essa foto eu sempre gosto de colocar, porque eu entendo que nós começamos a ver uma diferenciação muito grande de como nós devemos trabalhar com a parte microbiológica a partir dos efeitos que nós observamos aqui, sendo que o botãozinho do meio é o laser, né? Beleza. Sendo que esse tratamento é o que havia sido colocado material microbiológico, e esse aqui é um tratamento padrão, melhor solo possível, irrigado. Tá? E nós vemos, eu que tirei essas duas fotos, e foi no mesmo dia, nós que plantamos isso, então a diferenciação no desenvolvimento dessa cana foi absurdamente tão alto que era impossível que fosse feito, por exemplo, de nematóides, que era o tratamento que nós estávamos trabalhando. Tá? A partir daí, nós começamos a trabalhar com o desenvolvimento muito maior em microbiologia de solo. Okay? Nós temos visto, temos acompanhado, e não é novidade, que a nossa produtividade em cana-de-açúcar está relativamente estagnada, aí nas 70, 75, 80 toneladas por hectare médio há bastante tempo. Foi comentado aqui que a soja teve alguns avanços e tal, e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também. E o que nós estamos buscando é ter um pequeno, mas considerável, né, em termos de ganho, aumento ao longo dos próximos anos. Tá? Nós percebemos aqui, isso é uma informação que vocês têm até melhor do que eu, nós temos aumento de área plantada e não necessariamente aumento na produção. Isso é um pouquinho preocupante, isso quer dizer que os canaviais estão ficando mais velhos ou estão produzindo por menos tempo. Okay? Algumas necessidades estão ocorrendo de maneira que a gente está projetando de 2019 a 2030, sim, um ganho expressivo, passando dos seus 75, 77 toneladas por hectare para algo acima de 90 toneladas por hectare. Só que isso não se dará de maneira individual, ou seja, ou trato cultural, ou variedade, ou, vamos esquecer isso, nós estamos falando tratos culturais e variedade e condições de solo e irrigação, tá? E aí assim sucessivamente. Nisso, os biológicos, né? Então vamos focar em algumas áreas disso. Nos biológicos, nós temos um aumento, né, na utilização de biológicos, na participação dos biológicos em insumos. Claro que esse aumento na participação de biológicos não quer dizer só que são empresas produzindo, mas também nós temos os próprios produtores ou unidades industriais produzindo o seu material. Há situações interessantes para isso e há situações bastante complicadas também, que poderão ser discutidas posteriormente. Vou passar isso bem rapidão. Então, nós temos aí, para a região Centro-Sul, vamos considerar essa região como exemplificação, nós temos algumas projeções muito boas em termos de
capacidade produtiva, mas não em aumento de área, porque se eu tiver aumento de área, eu vou estar deslocando culturas concorrentes. Tá? Preciso de recuperação, é necessário recuperação nos próximos 10 anos. Há algumas incertezas em relação às condições climáticas ou climáticas que acontecerão e já estão acontecendo. Tudo isso nos leva a umas percepções interessantes. Tá? Claro, só citando algumas coisas bem simples, né? Agentes do impacto na capacidade produtiva, colheita mecanizada, que vai, normalmente atrapalha a estrutura da soqueira e depois a quantidade de palhada. Compactação do solo, mais mecanização, fertilizantes minerais solúveis. Aqui a gente toca em algumas feridas que já foram colocadas nas palestras anteriores, em que a utilização de minerais solúveis tem causado alguns pequenos problemas nos últimos 50, 60 anos, que só estão sendo visualizados agora. Isso não quer dizer que nós não vamos alterar isso. E utilização de defensivos com a seleção de algumas espécies que são interessantes para elas mesmas e para nós não. Tá? Bom, e aí nós começamos a falar um pouquinho sobre a diversidade microbiológica, como isso pode impactar na produtividade da cana-de-açúcar. Já foi falado nesses termos, tá? Nós estamos também conversando sobre isso, que é um condicionamento de solo para desenvolver melhor, tá? essa característica biodinâmica desse solo. Acontece que não é só o condicionamento de solo, porque nós estamos falando também da parte aérea. Tá? Então, a necessidade e a possibilidade de nós termos combate, nós temos uma melhoria na questão de danos causados por outras bactérias, causados por fungos, causados, ou seja, por patógenos, que podem ser bastante complicados. Então, nós falamos em condicionamento de solo, mas não somente o condicionamento de solo. Nós estamos pontuando de uma forma para facilitar essa nossa compreensão, uma vez que quem trabalha com microbiologia ou tem produto com essa característica de microbiologia, acaba tendo alguns espasmos musculares no cérebro, né, que tem um monte de problema que a gente não consegue resolver e precisa, igual meu pai fazia, senta nas pernas, eu não consigo, sento numa cadeirinha, não fumo, então não pegava um cigarro, mas ele fazia isso, sentava nas pernas e ficava fumando, olhando o problema, até que o problema se solucionava. Não sozinho, mas a solução vinha. E é o que nós temos feito. Tá? Várias vezes nós temos resultados extremamente positivos e nós temos que explicar o resultado, que tão importante quanto mostrar e ter é explicar. E a parte de microbiologia tem tido isso. Nós precisamos sentar, observar e explicar o que nós estamos conseguindo observar. Tá? Isso é bastante complicado. Bom, micro-organismos do solo, e nós estamos focando então em micro-organismo. Basicamente eu tenho fatores que vão interagir com todo o sistema, inclusive com a planta, para que nós tenhamos a produtividade agrícola. E esses 5 fatores, um deles, tá, é a biota de uma forma total, basicamente vegetação, tá, e também a parte de micro e macro organismos sobreviventes no solo. Demais, nós temos, por exemplo, cadê? Aqui, clima, topografia, material parental, e isso é bastante importante que nós tocamos nesse assunto. Material parental, nós estamos falando de rocha ou solo em formação. E o tempo. Portanto, o tempo que esse material está à disposição é muito importante, que é ele que vai formar o solo. Pois bem, uma grande quantidade de micro-organismos consegue liberar nutrientes do solo. Quais? 2 tipos. O nutriente absorvido, que nós colocamos, ou que foi depositado por animais ou plantas, e o nutriente constitucional da rocha. Tá? Algumas pontuações interessantes. Bactéria sobrevive a altas temperaturas? Sim. Bactéria sobrevive a temperaturas muito baixas? Sim. Bactéria sobrevive a condições extremas? Sim. Bactéria sobrevive onde eu não tenho mais nada, só ela? Sim. A última, uma reportagem que nós vimos há pouquíssimo tempo, 1 ou 2 semanas, estão avaliando algumas bactérias extremas nos tubos de lava, onde passou ali temperatura acima de 1.800 graus Celsius, que é a temperatura que começa a consolidar a lava. Ela passou por ali, ela se estabeleceu e sobreviveu e está degradando, liberando
mantendo nutrientes essenciais à vida de rocha, basalto, magma consolidado. Tá? Então imagine que os micro-organismos são um pouquinho levados aí a dizer que eles são frágeis. Não são. Nós somos. Todos nós somos extremamente frágeis. Eles não. Além disso, nós temos aí uma quantidade muito grande de micro-organismos presentes no solo. Olha aqui, a biomassa, tá? De bactérias. 500 quilos por hectare, 500 aqui de actinomicetos. Bactérias e actinomicetos estão dentro do mesmo grupo. E os actinomicetos são extremamente importantes para a liberação de nutrientes, degradação de material orgânico, fazendo que haja uma ciclagem de nutrientes, de uma forma mais competitiva do que apenas a colocação de nutrientes minerais. E depois fungos, que tem uma quantidade bastante alta em termos de quilo, porém menor em termos de quantidade de indivíduos. Tá? Por que isso é importante? Olha aqui, ó, comparação, e é um sistema de comparação de análise metagenômica que nós já fazemos há alguns anos para acompanhar essa diversidade. Tá? E isso é importante a gente observar. Aqui são características de solo com concentrações de micro-organismos, de bactérias. E aí a comparação são dos melhores solos dessas regiões, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso são solos excelentes, não porque tem as bactérias, mas estão associados a isso. Isso aqui é um solo de cerrado, tá? Cerradão, ótimo, oeste da Bahia. O solo é excelente, aqui o pessoal produz 90 sacas de soja por hectare. Não produz cana, porque a cana não sobrevive sem um sistema de irrigação. E ninguém vai irrigar cana lá na Bahia por conta dos valores. Tá? Mas isso aqui é um solo, são amostras nossas, né, que nós coletamos. Vamos lá com um material adicionado que é de um complexo de micro-organismos e os metabólitos da sua reprodução, da sua multiplicação. Porque nós temos isso, o micro-organismo não é importante só por ele, mas o que ele produz é importante, e ele tem que ser colocado também nesse sistema. Por quê? Uma vez aplicado, a ação dele é imediata, é questão de horas, eu já tenho a resposta. Olha, veja que essa imagem, isso aqui é o solo de cerrado, normal, cultivado com soja, anos de produção, e esse aqui é o solo de cerrado, o mesmo solo, com uma só aplicação, uma só colocação de um composto microbiológico com 199 micro-organismos distintos, entre eles todos aqueles que vocês já conhecem, exceto o Aribatae, que nós não colocamos no sistema ainda. O Aribatae é mais novo, a gente não entendeu a ação dele ainda. Fora o Aribatae, qualquer outro micro-organismo que vocês falarem aqui para mim de bactéria, tem no sistema. Por quê? Nós não acreditamos em um micro-organismo só, em uma concentração alta, em a utilização desse micro-organismo como um produto químico. Isso não funciona durante muito tempo. A gente sempre vai ter alguns problemas. Então, a característica desse solo está começando a ficar próximo dos solos do Mato Grosso, do Paraná. Imagina um solo do Cerrado Baiano ficando semelhante a um solo do Paraná. É o sonho de consumo. Tá? Apesar que o solo de lá está quase o mesmo preço do Paraná. Beleza. Isso aqui é um solo naturalmente de cerrado, excelente. 95 sacas de soja por hectare. Olha o que nós encontramos lá de promotores de crescimento nesse solo. O índice que vai de 0 a 100, 100 de lactobacilos. O que mais? Só. Mais nada. Tem mais alguma coisa aqui? Não, mais nada. Isso é um solo altamente produtivo. Muito produtivo. Com vários problemas, mas é produtivo. Esse aqui é um solo que recebeu um complexo microbiológico. Quer ver o que é interessante? Está vendo isso aqui, pessoal? Bradyrhizobium. Infelizmente, nós não colocamos Bradyrhizobium nesse sistema. Só o Bradyrhizobium existente, nós não colocamos. Só que aqui, tem Bradyrhizobium? Não. Aí nós aplicamos azospirilo em cana-de-açúcar, e cadê a fixação? Não tem. Por que não tem? Porque nós não aplicamos azospirilo? Não. Porque o sistema não permite que haja um desenvolvimento equilibrado naquele solo por qualquer um dos motivos, fazendo com que, mesmo que eu fique aplicando, ele não está em equilíbrio, ele não consegue se expressar. Aqui eu não tinha Bradyrhizobium e eu não apliquei Bradyrhizobium. Como é que apareceu aqui?
porque o solo está rico, as bactérias estão lá, mas não há um equilíbrio ao ponto delas se expressarem. E nós brigamos por isso, para melhorar esse sistema, para melhorar esse equilíbrio. Ok? A diferença é bastante grande. Como é que nós observamos isso? Tenho 4 minutos. Isso aqui é um ensaio. IAC aqui, ó, IAC aqui do ladinho. Tá? Produção de MPB com utilização de um complexo de micro-organismos. Tá? Aqui é definido como IBiogram. 0,25, 50, 1 litro, 1,50, 2. Na prática, nós temos um aumento da capacidade de desenvolvimento de sistema de raiz e sistema radicular. Tá? Essas variantes aqui, ó, esse cinza, esse laranja e esse azul, estão dentro da quantidade de 1 a 1,5 litro, de 1 litro e meio a 2 litros de biogram por hectare, mas aqui é uma quantidade pequena, só colocada na MPB, mas a correlação é a mesma. Nós estamos falando de 100% de aumento do sistema radicular. Isso não é importante para a cana, o que eu preciso de cana é de produção, certo? Tá bom. A cana está fixada onde? No solo. Se eu tiver 100% de aumento do sistema radicular, eu tenho 100% a mais, ou um volume maior de raízes que vão sustentar a planta, deixar ela mais profunda, pegar mais água, mais nutrientes, como todos já falamos, e aguentar o corte mecanizado, de tal maneira que essa cana vai se estender por 1, 2, 3 cortes, tá? Desde que ela tenha os seus tratos também considerados no campo. É muito mais difícil arrancar essa cana. Aqui, parte aérea. Mesma coisa, só que aqui esse valor aqui é um índice de 2 litros por hectare. Tá? Então fica migrando entre 1 litro a 2 litros por hectare, que é o que nós recomendamos no campo. Tá? Olha aqui, eu que tirei essa foto, eu peguei 2 toletes idênticos, né, 2 materiais idênticos para poder fazer a comparação. Olha esse sistema radicular. Aqui está até maiorzinho um pouco, mas olha a massa desse sistema radicular. Ia ser cana. Aqui é esse mesmo ensaio, cana-planta. Ok? Mesma coisa, só que agora adicionando na cana-planta. Aqui são 2 litros por hectare de aplicação do Ecobio, do Biogram, na cana-planta, depois da MPB. 120 toneladas por hectare, e aqui para 107 na testemunha. Esse aqui, 106, é o que colocou óxido de cálcio. Não foi legal adicionar óxido de cálcio. Essa diferença é legal? Muito. Mas nós temos alguns resultados que chegam a 180 toneladas por hectare. Claro que eu não poderia falar que é sem adubo, mas eu vou falar sem adubo. Okay? Num solo excelente, sem adubo. Para 130, cana-planta. Essa imagem eu mostrei o ano passado, era bastante impactante. É a mesma cana, plantada no mesmo dia, feito o corte de soqueiro no mesmo dia. Aqui é com material, aqui é sem. Material biológico. E aqui a cana, com a produção de... Foram feitas várias amostragens, a menor me deu 158 toneladas por hectare, a maior 187 toneladas por hectare. Quanto de adubo aqui? 0. Um solo maravilhoso, tá? Só que eles não plantam, ninguém planta sem adubo. Aqui eles plantaram para poder colocar o produto à prova. É sempre assim? Claro que não, senão eu estaria trilionário. Mas nós estamos caminhando, certo? Os alunos até deram risada, que o dia que eu falei para eles, o dia que eu ficar trilionário eu pago o churrasco. Está tudo dando risada. Mas por quê? O que eu quero, na verdade, reduzir a capacidade, reduzir o valor financeiro e aumentar a capacidade produtiva por mais e mais anos, para que eu gaste menos dinheiro com isso. Para vocês observarem, já vai acabar o tempo, mas para observarem, a soja recebe muito material biológico, muito mais do que a cana. Por quê? A soja se produz muito em cerrado e o solo é desesperador. A temperatura é absurda, tá? E a quantidade de água é mínima. E lá eles utilizam bastante material microbiológico. Por que será? Sorte ou coincidência? Acho que a gente tem que repensar nisso. Tá? Deixe-me ver se há alguma coisinha mais aqui. Aqui é um pouquinho sobre a própria Ecobio. Tá? Mas eu acredito que nós tenhamos aí conseguido passar algumas ideias, e a minha ideia como docente, falando em respeito a produtos e capacidade produtiva
uma vez observando micro-organismos. É bom a gente olhar isso com bastante carinho e lembrar que no solo há muitos micro-organismos, muitas bactérias, muito mais do que a gente consegue colocar. Só precisamos equilibrar o sistema para ela ficar ativa, ok? Pessoal, obrigado, espero que tenha colocado uma sementinha. Nós podemos conversar em outro momento. Valeu, gente.